Se você já assistiu conteúdo adulto, existe uma chance enorme de você estar se comparando com algo completamente irreal. E o pior, sem perceber isso pode estar sabotando sua própria performance aos poucos, porque aqueles caras parecem nunca falhar, não perdem a ereção, não demonstram insegurança e parecem ter um controle absurdo do próprio corpo. E aí, mesmo que você não admita, isso começa a criar uma cobrança interna. Eu deveria ser assim também. Só que existe uma coisa que quase ninguém te explica: eles não estão jogando o mesmo jogo que você. E quando você tenta copiar aquilo, o resultado quase sempre é o mesmo. Ansiedade, tensão e, em muitos casos, falha na hora mais importante. E isso vai minando sua confiança. Como urologista, eu vejo isso todos os dias. Homens saudáveis, jovens, sem nenhum problema físico, mas que começa a duvidar de si mesmos por causa de uma referência completamente distorcida. O mais perigoso é que isso não acontece de uma vez, vai acontecendo aos poucos, primeiro uma insegurança leve, depois uma dúvida até virar um padrão. Então nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que realmente acontece por detrás das câmeras. O que esses atores fazem para manter a ereção e por que, se você não entender isso, você vai continuar preso nesse ciclo sem perceber. Existe uma coisa que a maioria dos homens nunca percebe: eles estão usando a referência errada. Hoje qualquer homem com celular tem acesso fácil a esse tipo de conteúdo. Sem perceber, ele começa a construir um padrão mental, um padrão onde o homem nunca falha, nunca perde a ereção, nunca precisa parar, nunca demonstra dificuldade. Só que isso não é um padrão humano, isso é um padrão produzido. É igual assistir um filme e achar que aquilo representa a vida real. Mas o cérebro não faz essa distinção com facilidade. Para ele, repetição vira verdade. Quanto mais você consome esse tipo de conteúdo, mais padrão se fortalece. Sem você perceber, aí chega um momento real, com uma parceira, sem edição, sem corte, sem preparação artificial. E o seu corpo reage de forma diferente nesse momento. Muita gente interpreta isso de forma errada. Acha que tem algo quebrado, mas não tem. O que existe ali é pressão de performar, pressão de corresponder àquilo que você viu, pressão de não falhar. E essa pressão ativa um mecanismo automático do seu corpo, a ansiedade. E quando a ansiedade entra, seu corpo muda completamente o funcionamento, ele sai do modo de desempenho e entra no modo de alerta. É como se o seu cérebro pensasse: isso aqui não é seguro. Ele começa a desligar as funções que não são prioridades naquele momento, e é uma das primeiras que sofre é justamente a ereção. Agora preste atenção nisso. Isso não é fraqueza, isso é fisiologia. Agora vamos falar daquilo que ninguém te explica. Atores não dependem só do corpo deles. Na maioria dos casos existe intervenção. Isso é algo conhecido dentro da área. Muitos utilizam medicamentos específicos para garantir a ereção durante as gravações. Não é sobre melhorar, é sobre garantir, forçar uma resposta que naturalmente oscilaria. Além disso, existe toda uma estrutura por trás, cenas que são pausadas, gravações que são interrompidas, existem intervalos, aquilo que parece contínuo não é. O que você vê em minutos seguidos pode ter levado horas para ser gravado, com pausas, ajustes e tomadas. Agora pense na comparação que você está fazendo. Se você, em um momento real, emocional, sem controle do ambiente, se comparando com alguém que usa o recurso externo, grava com pausas, tem controle total do cenário, percebe o nível de distorção? E tem mais um ponto importante: muitos desses atores também enfrentam dificuldades fora das gravações, ou seja, aquilo que você vê não representa nem a realidade deles. Agora entende por que essa comparação é injusta? Se você chegou até aqui, já entendeu uma coisa fundamental: o problema não é você, o problema é o padrão que foi colocado na sua cabeça. Quando você tenta seguir esse padrão, seu corpo responde com ansiedade. Então esquece por um momento tudo que você aprendeu assistindo, porque a performance real funciona de outra forma. Ela não começa no corpo, começa no controle da mente, controle da respiração, controle do nível de excitação. O homem mantém uma boa ereção, não é o que tenta forçar, é o que não perde o controle de processo. Isso é treinável. Na prática, envolve 3 pilares principais: reduzir a ansiedade antes e durante o momento, controlar o nível de estímulo ao invés de deixar levar, e treinar o corpo a sustentar a resposta de forma progressiva. Quando esses 3 pontos estão alinhados, algo muda completamente. A ereção deixa de ser uma preocupação constante e passa a ser consequência natural do seu estado de corpo. Só que a maioria dos homens nunca aprende isso. Eles tentam resolver no improviso, testam coisas aleatórias, buscam soluções rápidas que até podem funcionar por um momento, mas não resolvem a causa. É por isso que o problema sempre volta. No consultório eu comecei a ver esse padrão se repetir: homens diferentes, histórias diferentes, mas com o mesmo tipo de problema. E quando eu aplicava o mesmo princípio, os resultados começavam a aparecer, porque finalmente fazia sentido para o corpo. Não era sobre forçar, sobre ajustar o funcionamento, que foi exatamente por isso que eu organizei tudo isso em um curso, um passo a passo direto, simples de entender e principalmente aplicável na vida real. Se você entendeu tudo isso, então você já percebeu que isso não resolve com dica solta, precisa de estrutura, e foi assim que nasceu o curso Domínio Total, uma metodologia que atua na raiz do problema, no controle da
ansiedade, no domínio da resposta do corpo e na construção de uma performance consistente. Hoje esse método já ajudou muitos homens a recuperar o controle e aumentar a confiança e melhorar a performance na forma real, sem depender de soluções momentâneas, sem depender de sorte, sem ficar preso nesse ciclo de tentativa e erro. Agora, como você chegou até esse vídeo, eu liberei um desconto de 10% exclusivo, mas isso é para quem realmente quer aplicar. O link está na descrição. Na hora da compra você pode usar o cupom YouTube10. E uma última coisa importante, se você quer começar a melhorar a partir de hoje, preste atenção nisso. O excesso de estímulo pode estar te prejudicando mais do que você imagina. Quanto mais você acostuma o seu cérebro com níveis altos de estímulo, mais difícil fica de responder no natural. Seu corpo começa a exigir mais intensidade, mais carga, e no momento real isso cobra um preço. Então reduzir esse excesso já é um primeiro passo extremamente importante. Pode parecer simples, mas isso sozinho já começa a reverter muita coisa. A partir disso, você começa a retomar o controle. Um abraço.